Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 16ª aula do nosso curso de História Geral e nós continuaremos a discutir setores da modernidade, agora focando no aspecto cultural, social, que é o movimento da Renascença, o renascentismo, essa revalorização e redescoberta dos valores da civilização clássica greco-romana dentro da história da Europa depois do final da Idade Média. É importante frisar, e é impossível supervalorizar, a importância que a imprensa de tipos móveis de Gutenberg teve em todo o início da Idade Moderna, não apenas para aqueles processos que nós discutimos na nossa última aula, para a Renascença, que nós discutiremos agora, e também para a Reforma, que será o tema da nossa próxima aula. Nós estamos vendo aí uma foto do Museu Gutenberg, o que deveria ser uma imprensa de tipos móveis, tal como usado no início do século XVI. E aqui nós temos então a propulsão das ideias inovadoras da modernidade espalhadas de forma muito mais rápida, barata, intensa e acessível do que qualquer produção de conhecimento durante os 1000 anos de Idade Média. É isso que talvez explique porque, mesmo tendo vários movimentos de vetor para a modernidade já durante a Idade Média, eles foram muito locais, ou muito efêmeros, ou muito facilmente abafados. Realmente é a imprensa que libera a potencialidade de um novo pensar, de uma nova ordem na Europa e populariza as discussões que atingem muito além do círculo acadêmico das universidades medievais e envolvem todas as camadas da sociedade, fazendo essa transformação social intensa que é o início da modernidade. Então nós temos as diversas discussões filosóficas, as diversas discussões científicas, os diversos avanços em literatura, tudo que envolva a disseminação textual de conhecimento, utilizando-se da imprensa e também criando o caldo cultural que levará às transformações propriamente artísticas ou arquitetônicas ou todas as outras que envolvam as artes de modo geral que marcam o Renascimento muito profundamente. Então, nós temos efetivamente que discutir em que medida a Renascença ela é, em toda a sua glória, uma ruptura ou uma continuidade da Idade Média, especialmente do saber acadêmico medieval dado nas universidades, que é esse locus acadêmico restrito da ordem internacional da Igreja Católica que preserva e dissemina conhecimento durante a Idade Média. Percebam que é óbvio que as universidades já lidavam com os clássicos. Então, é exatamente a universidade e os monges copistas dos mosteiros, que depois desenvolveu-se as escolas, para depois as universidades, que não apenas preservam efetivamente o conhecimento, inclusive na produção de exemplares, para não chegar até os dias de hoje esse conhecimento, exemplares à mão, belíssimas iluminuras, pergaminhos, etc., mas também dedicam-se à análise desse conteúdo de qualquer ciência que seja. Então é claro que havia um conhecimento das línguas clássicas e das obras clássicas que formava o conteúdo padrão da reflexão da civilização ocidental. Então autores greco-romanos, autores hebraicos, autores da patrística, etc., etc. Esse conhecimento ele progressivamente vai se desenvolvendo, inclusive, por exemplo, com as famosas redescobertas de Aristóteles, que marcam a história da escolástica, com as cruzadas, o progressivo intercâmbio cultural com a civilização islâmica, que tinha também o seu próprio desenvolvimento protocientífico e seu desenvolvimento filosófico, por exemplo, os comentários de Averroes à obra de Aristóteles, à filosofia de Avicena, por exemplo. Então é claro
que esse corpus de conhecimento vai progressivamente sendo inflado até pelas próprias universidades. Mas chega um ponto em que não apenas esse conhecimento avança, e grandes pensadores da Renascença seriam, claro, saídos das universidades, então tiveram educação formal, a maioria deles, e foram receptáculos, né, foram herdeiros de todo o acúmulo de conhecimento medieval. Então, nesse sentido, a Renascença é uma continuidade da busca, do aprofundamento dessa identidade cultural, filosófica greco-romana cristã. Mas, claro, que ao mesmo tempo que é continuidade, também é uma extrapolação, e nesse sentido é ruptura. O que acontece você tem uma redescoberta dos clássicos, não apenas uma nova abordagem em relação aos clássicos, buscando nos clássicos respostas para a crise generalizada civilizacional, que é a crise do século XIV, que nós discorremos com algum aprofundamento na última aula, e você recebe um fluxo de pensadores gregos que se mantiveram mais fiéis, dado a continuidade do Império Romano do Oriente no Império Bizantino, com a queda de Constantinopla em 1453, e já é o resultado de um longo período de acossamento do Império Bizantino, né, pela civilização islâmica, você tem uma emigração de sábios eruditos gregos que vêm para a Itália, que se refugiam na Itália, berço originalmente do Império Romano, e a Itália será o locus de proeminência tanto da força quanto do nascimento, do renascimento, justamente por estar nesse locus de maior interação física com o legado greco-romano. Mas também você busca nessa civilização greco-romana as respostas para a crise. E como nós já discorremos na última aula que a resposta para a crise do século XIV foi um fortalecimento do poder real, esse refortalecimento do poder real é baseado em direito romano, inclusive, que volta-se para a época da gloriosa Roma, da Pax Romana, da Roma imperial, como um ideal de estabilidade política, de concentração de poderes, mas também de eficiência administrativa, eficiência tecnológica, né, as grandes construções, né, as estradas, os aquedutos, os estádios muito bem construídos que perduraram, algumas das ruínas durante toda a Idade Média até os nossos dias. Então, o Império Romano para aquele que sai da Idade Média e testemunha o nascimento da modernidade, o grande referencial, não apenas de cultura, arte e filosofia, mas também de política. E aí você tem efetivamente esse classicismo, essa fixação pela época clássica, né, pela época da República, do Principado especialmente, né, você tem a valorização dos filósofos gregos, então da escola platônica, uma nova escola platônica se estabeleceu em Florença, de Aristóteles como uma visão categórica, racional do real, focado nos fenômenos naturais, que ajudaria ao desenvolvimento do empirismo. Você tem a redescoberta dos estoicos, a valorização de Cícero, né, e tudo isso como um vetor, na verdade, não de continuidade da tradição medieval, mas buscando o que era anterior a ela, né, a civilização que originou essa Europa civilizada. Então, você tem esse retorno ao classicismo buscando um ideal, e óbvio, né, que o lugar ideal para esse desenvolvimento seria na Itália, não apenas pelo locus de legado do Império Romano, mas também até por questões políticas. A fragmentação italiana levava à competição entre as repúblicas ou principados italianos, e você tem efetivamente diversos desses estados que são, na sua natureza, não feudais, mas mercantis. Primeiro, por causa do tamanho diminuto dos estados, não dá para ter uma grande nobreza feudal e compartimentar infinitamente o território em uma hierarquia de feudos, tal como nós vimos na aula sobre o Sacro Império. Então, o que você tem são
ou repúblicas ou principados menores e de natureza mercantis, baseados na ideia de comércio do Império Romano e não no feudalismo estritamente medieval. Então você tem essas repúblicas ou principados italianos que serão o vetor do nascimento, né, de um capitalismo mercantil, né, da primeira fase do capitalismo, a fase mercantilista, com a exploração comercial, a busca, né, de balanças comerciais favoráveis, a busca por metais preciosos, a busca por efetivamente um fluxo e acumulação de capital que se transformará em patrimônio também cultural e artístico, e haverá uma competição entre esses principados pela manifestação mais gloriosa desse sistema político. Então você tem não apenas os estados papais, os papas foram grandes patrocinadores de muitos expoentes do Renascimento, mas também, principalmente, Florença, dos Médici, a República de Gênova, a República de Veneza, a República de Pisa, o Ducado de Milão com os Sforza, os Visconti, você tem os Doges, né, de Veneza com o seu comércio ao Mediterrâneo, inclusive não se esquivando da oportunidade de negócios em comercializar inclusive com os infiéis, com os turcos. Então você tem a Itália como essa primazia do Renascimento e esse farol de Renascimento pela sua posição, pela sua estrutura econômica e também pela sua estrutura política. O auge, né, o máximo, o ápice, o carro-chefe, realmente é Florença. Florença, que tem uma vitalidade mercantil e bancária muito aflorada, né, que será também um dos startups desse novo sistema financeiro da Europa do início da modernidade, mas será efetivamente com os Médici, né, especialmente Lorenzo de Médici o Magnífico, que durante o seu governo sobre a República Florentina, que startará, né, o ápice desse será a época de ouro de Florença, né, bem no início da modernidade. Claro que isso também tem que ser lastreado em um sistema social, e é óbvio que o Renascimento surge nessa fase e não na Idade Média, também pelas formas de acesso e de financiamento desse movimento. Você tem aí um quadro que nos exponencia o mecenato, ou seja, o que antes era voltado para a subsistência na Idade Média, com o avanço tanto tecnológico quanto das estruturas socioeconômico-políticas, você tem duas novas forças econômicas na sociedade que podem patrocinar esse desenvolvimento. Lembrando, é claro, que as artes, por mais essenciais que sejam a manifestação do espírito humano, elas demandam, né, um nível de sofisticação da sociedade que permita a alocação de recursos, né, de áreas mais básicas para áreas mais estéticas da sociedade. Então é muito importante o desenvolvimento socioeconômico para o pleno desenvolvimento das artes. E você tem duas forças. Uma que é a burguesia, que se alça a cabeça, né, da fronteira do desbravamento e do progresso econômico, e que, portanto, tem, se não o sangue, mas agora sim os recursos efetivos para financiar e também para se legitimar socialmente ao apoiar essas artes e a entrar nos círculos mais elevados e mais seletos da sociedade através do mecenato. E também as monarquias absolutas, que antes o rei, que era fraco e era apenas um sucerano geral, apenas uma representação simbólica no caso de guerra do Estado, agora não, efetivamente você tem uma administração burocrática, concentração de impostos, concentração de poder e de dirigência na mão dos reis, e os reis reafirmarão o seu poder e a identidade nacional da nação e do Estado-nação em cima do desenvolvimento artístico em todas as suas multifacetas. Então você tem, efetivamente, um mecenato. PS, o termo mecenato se refere a Mecenas, que foi um dos amigos e
conselheiros do imperador Augusto, que muito discorremos sobre o imperador Augusto na nossa aula sobre o Império Romano, mas exatamente tal como Augustus disse que encontrou uma cidade de tijolos e devolveu a Roma de mármore, e que foi o grande patrocinador, né, do grande exponente do Principado, ou seja, de uma Roma que concilia a estruturação política com a liberdade republicana, que exatamente também esse Principado augustano será um grande referencial para a Renascença, tal como durante o Principado augustano houve um grande desenvolvimento das artes, especialmente da literatura e da construção, também aqui patrocinado por Mecenas, o seu conselheiro, que o incentivava nisso e tinha um papel relevante em apoiar artistas e construtores da época. Aqui o papel do Mecenas do Augusto é realmente da burguesia e da monarquia. Então o sistema de mecenato é justamente esse patrono que apoia e financia e sustenta a classe pensante e a classe artística em troca do desenvolvimento sociocultural do seu país ou da sua legitimidade social no seu papel, né, comunitário. Então você tem o mecenato como esse grande catalisador do momento da Renascença, sem o qual seria impossível. A Renascença não apenas explora as artes, e eu não preciso mostrar para vocês diversas referenciais, como as pinturas, as catedrais, como as esculturas típicas da Renascença. Isso tudo muito conhecido e permeia o imaginário da civilização ocidental sobre o que é arte, né, e o que é efetivamente a técnica elevada à perfeição, no sentido, inclusive, que a arte renascentista busca, né, ser uma exposição do real e do real belo. Então existe a valorização da ideia clássica apolínea de perfeição, de beleza, mas também da realidade. Então são representações muito fiéis, né, dos objetos retratados, mas também se desenvolve toda uma investigação científica. E aqui também isso devemos nos perguntar se é realmente ruptura ou apenas continuidade. O próprio pai do empirismo, que é Francis Bacon, também guarda não apenas o legado do caldo de discussão filosófica, mas também até o próprio nome, né, com Roger Bacon, que foi efetivamente um monge medieval que estruturou as premissas do que seria depois o método científico. Então é claro que nós temos que superar a visão, que nós discutiremos algumas aulas à frente, que é uma visão estritamente iluminista da Idade Média, como uma idade atrasada, sem reflexão filosófica própria, apartada da religião, ou sem ciência propriamente dita. É claro que não, e obviamente que a Renascença é filha da reflexão medieval e, portanto, o iluminismo, em certo sentido, é neto também da reflexão medieval, mas, como todos os filhos e netos, às vezes existem rusgas, né, com seus progenitores. Então, apesar de você ter, claro que é um avanço, e é um avanço em nível tão expressivo que já é uma outra coisa, e nesse sentido é considerado ruptura e questionamento, mas é claro que é sucedâneo de todo aquilo que veio antes, porque nada em história acontece solto ou ao acaso. Tudo está ligado a redes, né, de influência, seja reafirmadora, seja contestadora. Então, e às vezes as duas coisas simultaneamente. Então você tem um desenvolvimento que também é científico, por um lado, e você tem não apenas o olhar para o mundo natural na explicação cada vez mais minuciosa de fenômenos que permite ao homem intervir nessa natureza, mas também sobre o próprio homem. Então desenvolve-se também na Renascença não apenas um olhar antropológico, mas especialmente uma manifestação que é o humanismo. Então as duas pernas da Renascença é classicismo e humanismo. A pergunta é: que humanismo é esse? Porque a reflexão antropológica realmente pode ter tantos resultados quanto há cabeças. Mas, especificamente, eu gostaria de classificar, né, o meu entendimento de humanismo, na verdade, como um otimismo em relação à capacidade de todo esse esforço de recuperação do clássico e de valorização. Porque a valorização do clássico não apenas é uma valorização do homem enquanto
capaz de ter feito essa civilização clássica, que é um ideal e que nós nos baseamos, que nós respeitamos e admiramos. Então, o homem foi capaz disso, mas também nós somos capazes de replicar isso e superar todas as crises civilizacionais que nos impediram de ter esse mesmo acesso contínuo por tanto tempo. Então, você tem, na verdade, um otimismo antropológico que permite ao homem buscar elevar-se no sentido da técnica, no sentido da arte, no sentido da busca da beleza, da busca do real, da ciência, etc. Esse humanismo não é a negação do transcendente por si só. Então, não é um humanismo antropológico que negue explicitamente a posição do transcendente, mas sim que ele é capaz, às vezes até por causa do transcendente, tal como o cristianismo se sedimentou ao longo dos 1000 anos de Idade Média na Europa, é por causa das capacidades intrínsecas do homem lhe conferida, né, pela estrutura transcendental da realidade, que ele é capaz de desvendar todos esses mistérios e chegar a todas essas conclusões, e nós valorizarmos não apenas nossas conclusões de hoje, mas as conclusões desse passado que nós queremos recuperar de certa forma, porque útil. E aqui a questão de utilidade, bem viver também é muito reforçada. Então você tem efetivamente um desenvolvimento científico que, por que então ele não é simplesmente o sucedâneo natural da protociência ou do conhecimento científico lato sensu da Idade Média? Porque a Idade Média faz ciência tal como se fez ciência até o desenvolvimento do empirismo, que é claro que o empirismo também é uma corrente filosófica, mas o que acontece é, na verdade, a filosofia é a ciência do real. Porque a filosofia não é um grupo de pensadores olhando apenas o abstrato, olhando para cima, mas na verdade a filosofia nada mais é que o estudo da realidade enquanto realidade total. Então a filosofia é a ciência que se questiona sobre a natureza ontológica, epistemológica, transcendental, relacional de tudo quanto exista. E até se perguntando o que é que realmente existe, o que realmente não existe. Então, até o final da Idade Média, a ideia é que, na verdade, todo o saber, e nesse sentido, até a Idade Média, saber equivale a ciência. Ciência é só saber, né? Um saber estruturado, separado academicamente, com suas fontes, com a sua linguagem, com as suas regras lógicas próprias, etc, etc, etc. Tudo isso forma uma ciência. E é por isso que você pode falar a ciência do direito, a ciência da arte, a ciência, o conhecimento de determinada estrutura. O que acontece é uma ruptura do entendimento de que o saber científico segue o método filosófico e equivale ao conhecimento filosófico. Então, a ciência reclama para si uma autonomia epistêmica frente à filosofia, que é considerada uma ciência eminentemente humana, ciência humana, enquanto a ciência, com C maiúsculo, seria uma ciência natural. E é claro que é uma linha epistemológica, filosófica, o empirismo, que dará o lastro a essa autonomia do saber científico. Mas, efetivamente, é aqui que começa a se estudar esse estudo, de como a ciência, na verdade, ela tem métodos e ela tem objetivos e ela tem resultados tão próprios que ela não é apenas uma das ciências derivadas da filosofia ou segmentadas a partir da filosofia, mas tem uma autonomia própria que desenvolve grandes evoluções tecnológicas e grandes evoluções sociais. Resta saber, então, dado 1000 anos de Idade Média em que a Igreja foi o grande fator aglutinador de identidade, de consciência da cristandade, do eu enquanto tal, parte de uma ordem internacional baseada no transcendente, no religioso, no espiritual. Qual que é a relação da religião com essa renascença? E é uma relação, claro, paradoxal e conflituosa, como muitas vezes essas relações é. Claro que a renascença, por um lado, é uma busca por uma época anterior à época da cristandade, mas também é uma época filha de todo o esforço da cristandade civilizacional. Então, a Igreja terá
por um lado, muito orgulho da Renascença e patrocinará a Renascença, inclusive financiará, como a Igreja financiou muitos dos desenvolvedores da Renascença, né, dos artistas, dos pensadores, etc. Não apenas a Igreja Católica, mas depois da Reforma também igrejas e monárquicas protestantes. Mas, por outro lado, haverá uma rusga com o otimismo antropológico cada vez mais extremo, o que fará com que a Igreja tome cuidado com esse racionalismo crescente, que pretende, né, dar capacidades humanas tão positivas e tão autônomas que podem levar à disruptura da ordem socio-transcendental, mas também da busca, né, de um empirismo ou, às vezes, de um apego a uma época que é uma época essencialmente pagã. Inclusive, uma das críticas que se faz é de que a Renascença foi uma época de hedonismo, porque voltava-se como ideal para uma época pré-cristã, pré-moralidade cristã, às vezes baseada em filósofos epicuristas e que tinha realmente uma estrutura de moralidade não cristã, né? A cristã, pré-cristã. Então, efetivamente, a religião não está fora da equação e a Renascença não é abertamente anticristã, mas haverá aí realmente pontos de tensão que no Iluminismo, então, serão exacerbados de maneira bastante intensa e conflituosa. Mas, efetivamente, esse é a noção geral do que significou o processo histórico da Renascença, e na próxima aula nós falaremos especialmente da parte religiosa, que é a parte da Reforma, formando aí então o tripé dessa modernidade, né, desse novo mundo pós-Idade Média que surgiu após a crise da Idade Média, que tem um Estado-nação absolutista, uma cultura renascentista e um espaço de transcendência cada vez mais fragmentado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e nos veremos na próxima aula. Até lá!